Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodClean de Saúde e Gestão, onde nós temos os nossos convidados para trazer um pouquinho para vocês sobre relacionamento com o paciente, conteúdos diferentes e principalmente informação nesse segmento. Eu sou Renan Ribeiro, estou aqui com meu parceiro Hugo França e com o nosso convidado de hoje, Dr. Luciano Machado. Luciano, conta pra gente um pouquinho de como é essa sua rotina, de o que você faz na medicina. Primeiramente, eu sou o vizinho do Hugo, né? De clínica aqui, de porta aqui. E, enfim, na minha rotina, eu tenho a formação na área de dermatologia, fui caminhando aos poucos, especificamente para a parte da estética, me encantei pelas rotinas cirúrgicas da parte estética. Então hoje, basicamente, eu tenho dois públicos. Eu tenho uma rotina que eu trabalho muito público masculino, né, predominantemente público masculino no transplante capilar. E tem também a rotina onde é predominante o público feminino, que são as cirurgias que envolvam o rejuvenescimento da face, que reestrutura, reposiciona tecidos para que a gente promova esse rejuvenescimento. Então, basicamente, minha rotina está dividida entre esses dois lados aí. Legal. Interessante que, como o Luciano falou, né, meu vizinho aqui de porta, então as áreas de atuação dele assim, são áreas realmente impactantes, né, do ponto de vista da estética. Né? Então a gente fica vendo aqui os pacientes dele, né, o paciente vem aqui um dia, chega aí carequinha, não tem nada, aquele, né? Aí passa uns dias, volta, o cara tá já com... Fala assim, transforma a vida da pessoa. Eu imagino que deve ser algo que deve incomodar demais o paciente, né? A falta do cabelo e tudo. E outra, público feminino, né? Chega aí umas senhoras já com os anos aí foram deixando a facezinha mais... E aí volta, daqui uns dias tá tudo novinha e tal. Então, assim, o Luciano trabalha muito com essa transformação estética que realmente impacta a vida das pessoas e a gente acompanha isso no dia a dia, né? Um profissional que realmente busca essa excelência, né? Ele trabalha com um público muito específico, um público realmente exigente, né? E eu fico muito feliz de ver os resultados, né, do trabalho. Sem contar a estrutura que ele realmente montou aí, uma estrutura muito diferenciada, que a gente tem até uma parceria, né? A gente às vezes realiza umas cirurgias lá no centro cirúrgico dele. Mas conta pra nós, assim, como é que foi essa decisão de, vou montar minha clínica, montar meu centro cirúrgico próprio, porque muitas vezes os profissionais querem a comodidade de, eu vou operar lá no hospital, tá tudo certo, não tem a preocupação de cuidar do centro cirúrgico, gerir essas pessoas. Quando que você resolveu falar, não, agora eu quero montar minha estrutura própria? Como é que foi isso? Essa experiência, na verdade, eu trouxe lá da minha formação, né? Os mentores que eu tive, eu já acompanhei modelos assim que lá em São Paulo, em grandes centros, então eu quis trazer aqui para Palmas. Inicialmente, você começa sempre por escala, né? Você nunca começa de uma vez nisso, mas abri consultório inicialmente e tal. E quando eu fui enveredando para o lado da cirurgia, eu comecei com uma vertente de cirurgias ambulatoriais, cirurgias que envolviam mais processos com anestesia local, uma sedação leve, e à medida que a gente foi intensificando nas cirurgias, aprofundando mais, as cirurgias foram ficando mais complexas, aí você começou a querer ter um anestesista, fazer uma sedação mais profunda, né? Cirurgias que passaram a envolver anestesia geral. Então eu cheguei num momento que eu falei, ou eu vou para dentro dos hospitais, ou eu crio esse modelo de day hospital, né? E é o que se mostrava muita tendência, principalmente na área do transplante capilar, era o médico profissional ter o seu próprio espaço, trazer essa comodidade para o paciente, que perde aquela conotação de hospital, ele vai para um ambiente que ele se sente mais à vontade, mais acolhedor.
Então, a gente começou com um outro projeto, uma outra clínica que eu tive que já tinha centro cirúrgico e a gente viu o quanto que isso aí trouxe comodidade, não só para o paciente, quanto para a gente. Você comentou mesmo, não era mais cômodo o hospital, não sei o quê. Talvez mais cômodo do ponto de vista administrativo, né? Vamos dizer assim, é menos dor de cabeça, você tem menos coisa para preocupar, porque o centro cirúrgico é dos outros. Mas no dia a dia, para a comodidade assim, do corre-corre, para a qualidade de vida mesmo, eu gosto muito de ter o meu espaço, ter o meu local, que é sempre aquele mesmo espaço, você tem um controle maior sobre ele. Então, comecei com um outro modelo um pouco menor, de day hostel, de centro cirúrgico em clínica, e fiquei uns 8 anos nesse espaço meu. Era um lugar que eu alugava e tal, até que eu tive a oportunidade de trazer para cá, que é um espaço onde tem outros profissionais da área de saúde, e a gente vê que é um local que atrai mais o cliente high ticket. Aí foi um degrau a mais, que você fala, não, agora então, já que o público-alvo que eu estou buscando é esse público do cliente high ticket, tem que investir mais em tecnologia, tem que investir mais em conforto, em encantamento do paciente, explorar bem a experiência que o paciente vai viver dentro do seu espaço, para que ele entenda a conotação de valor sobre aquilo que você oferece. Então, você quer oferecer sempre um produto, no meu caso, cirurgias, né, que entreguem resultado, que entreguem qualidade, eu acho que você tem que ter toda uma atmosfera em volta disso, que é essa estrutura de day hostel que a gente tem hoje, que é o conforto que a gente oferece, que é um espaço com mais requinte. Então, eu acho que tudo veio para coroar a conotação da cirurgia de qualidade que a gente entrega com o ambiente e a experiência que a gente promove o paciente. E curiosidade, quando é que nesses momentos de escolha aí dentro da sua profissão, quando é que você entendeu que o rejuvenescimento facial era algo que realmente iria transformar a tua carreira? Porque pelo que eu ouvi de vocês, você tem um transplante capilar, mas o que de fato compõe aí a sua grade são as cirurgias de rejuvenescimento facial. Em que momento essa virada aconteceu? Eu vim de uma formação em que, quando eu entrei na estética, você começa por procedimentos minimamente invasivos. Então, você passa a ter contato com toxina botulínica, preenchedores, a harmonização facial, bioestimuladores, tecnologias a laser para promover rejuvenescimento. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com a estética, você oferece esses produtos e você vai, na sua vivência, percebendo que para alguns casos isso funciona, é bem-vindo, são procedimentos que vão atuar bem num processo inicial do envelhecimento, mas chegavam muitos casos de pacientes para mim que já tinham um grau de envelhecimento maior, uma necessidade de uma intervenção maior, e que às vezes, se você oferecer somente essa gama de procedimentos minimamente invasivos, você se frustrava e não conseguia entregar o resultado que você queria. Então, foi nessa hora que eu comecei a entrar mais para as rotinas de cirurgia, não desmerecendo ainda esses procedimentos que eu fazia anteriormente, que eu acho que eles têm um enquadramento certo, um momento certo de indicar, mas eu me encantei mesmo pela cirurgia, porque a cirurgia é aquele negócio, é igual você tirar com a mão. Você vai lá e é um problema que já está instalado, que não vai resolver com procedimentos menores, e a cirurgia, me encantei por ela, porque realmente ela é eficiente, ela é eficaz naquilo que você planeja, então você consegue visualizar exatamente o resultado que você quer entregar e você consegue entregar, que a cirurgia é tirar com a mão, literalmente. Legal. Transformação muito rápida, né, Luciano? Você resolve ali no procedimento, o paciente já sai diferente. Sim. Claro, tem um pós-operatório, ali o edema e tudo, mas o paciente já levanta da mesa cirúrgica, olha no espelho e fala, opa, já estou vendo algo diferente aqui, né? Inclusive, eu passei a me considerar a ponta final da procura do paciente. A maioria dos pacientes que chegam para mim hoje são pacientes que já me chegam contando uma história de procedimentos que já vinham fazendo anteriormente,
que até certa idade funcionavam bem, agradavam, e de repente já chegam falando, agora tal coisa que eu fazia minimamente invasivo, um laser, alguma coisa, funcionava, mas agora eu já acho que não funciona mais. Então você já passa a ser realmente a ponta da procura final, onde o paciente quer algo mais resolutivo. Então é bacana você saber que você vai resolver de fato o problema do paciente que chegou a esse ponto. Legal. E falando um pouquinho do transplante capilar, como é que é isso aí, assim, Luciano? Todo paciente que careca dá para fazer ou tem que selecionar esse paciente? Como que é isso? Assim, não, eu tô com tem uma parte aqui que eu não tenho cabelo, dá certo para mim. Como que é isso? Eu falo que aí nesse caso a procura maior é a masculina, né? O homem é muito afetado por isso. O homem, eu costumo dizer que ele não é tão vaidoso quanto a mulher, então assim, não é qualquer coisa que afeta a vaidade do homem, mas se tem um negócio que afeta a vaidade dele é o cabelo, literalmente. Então o transplante capilar nada mais é que um remanejo, né? Você vai tirar cabelo de uma área desse paciente, que é considerada a área doadora, e remanejar, transferir para uma área de calvície, que é a área receptora. É importantíssimo você levar em conta duas coisas. Qual é o tamanho da calvície, ou seja, o quanto de cabelo o paciente precisa para ter um bom resultado. E aí você vai avaliar a área doadora e ver se ela consegue corresponder a essa demanda de cabelo que precisa. Quando a matemática bate direitinho, ok, o céu é o limite. Você vai fazer um transplante de boa cobertura, amplo, vai entregar um resultado de qualidade, denso. Tem situações que a matemática meio que está empatando, chegando a perder um pouquinho ali. Tudo bem, ainda dá para fazer o transplante. Nesse caso, às vezes, você vai lançar a mão de algumas estratégias, fazer uma linha de frente mais recuada, diminuir um pouquinho o tamanho da área do plantio, plantar um pouquinho menos denso, mas ainda assim é um transplante que vale a pena ser feito. E tem aquela situação discrepante, que a matemática não bate. O paciente que tem uma calvície muito grande e a área doadora dele já é uma área doadora prejudicada, uma área doadora que está longe de conseguir fazer uma cobertura ideal. Aí, nesses casos, você tem que pensar bem, entender qual que é a expectativa do paciente, se tem como fazer uma estratégia de você preencher parcialmente a região de calvície, dar prioridades, de repente fazer uma boa linha de frente e deixar de fazer uma coroa, enfim, entender se isso serve para o paciente, tá? E até o ponto que tem casos que você mesmo prefere não pegar, que você sabe que não vai entregar um bom resultado, não vai valer a pena o paciente investir o dinheiro dele, a expectativa dele no resultado, que você sabe que vai ficar abaixo da média. Essa questão da expectativa é muito peculiar, né? Tem paciente que ele chega com uma exigência que nem é a que você acha que é o principal, né, que ele precisava. Mas não adianta eu atender a minha, eu como profissional, atender a minha necessidade, né? Eu tenho que atender a dele. Sim. Então, essa questão da percepção do paciente é muito importante, porque às vezes você agrada ele com pouca coisa que você consegue entregar e já tem outro que você acha que está entregando muito e ele ainda não ficou satisfeito, né? É justamente essa questão da individualidade ali, né? Do atendimento personalizado mesmo, né? Que é importante. Na estética isso acontece demais e não só na minha área, como qualquer área da odontologia que trabalha com as facetas, com implante, acredito que no geral. Mas eu falo que o combinado não sai caro. Então, o importantíssimo é na consulta, na relação que você vai criar com o paciente, você entender qual que é a expectativa dele, o que realmente pode ser entregue, tentar fazer um paralelo nisso. Você quer, lógico, agradar o paciente, no mundo ideal você gostaria de fazer o que ele quer, mas nem sempre é possível quando o assunto é a demanda de unidades foliculares que você tem para você plantar disponível ali. Então você tem que deixar muito claro o que você vai conseguir entregar para você não ter dor de cabeça também mais na frente. Uma perguntinha rápida, parece boba, mas assim, acho que pode ser a dúvida de muita gente. Calvície, por exemplo, a área doadora é só da cabeça ou, por exemplo, barba? Tem gente que é careca de ter uma barba muito cheia, né? É possível tirar ou não? É só da cabeça mesmo? De uma área da cabeça para...
desde que seja da mesma pessoa, né, que seja cabelo dela, é possível. Você pode tirar da barba, do peito, do abdômen e plantar assim na cabeça que ele vai pegar. Apesar de que eu gosto mesmo é da área doadora referente aqui, ó, nuca, região lateral da cabeça, porque as unidades foliculares dessa região, elas costumam ter 1 fio, 2 fios, 3 fios, às vezes até 4 fios por mudinha de cabelo, né? Já o pelo corporal não, cada mudinha de cabelo sua vai sempre produzir um fio só. É um fio que normalmente ele cresce num tempo diferente, é um fio que ele tem uma textura, um aspecto às vezes diferente. Então tem que avaliar bem o potencial de cobertura desses fios para ver se vai valer a pena. Alguns casos eu uso sim, mas normalmente são casos mais complementares, onde eu já vou tirar uma boa cota da região doadora principal da cabeça, e aí se eu quiser só complementar um pouquinho, eu tiro corporal. Agora, se eu perceber que vou depender quase que exclusivamente de pelo corporal, normalmente, essa é uma opinião minha, eu normalmente não gosto muito de pegar para fazer não. Interessante. Eu brinco que tem sempre o que o cliente quer e o que o cliente precisa. O que leva ele até a gente é o que ele quer. Pô, eu quero cobrir a cabeça, mas tá bom, mas o que ele precisa para que isso aconteça? Às vezes não é possível. E esse alinhamento de expectativa, acho que na nossa profissão ele é muito importante, porque às vezes a pessoa se frustra com algo que a gente podia ter evitado, se tivesse um bom combinado lá atrás. Mas para esse papo não ficar muito técnico, muito médico, muito paciente, conta um pouquinho para a gente da tua rotina, assim como profissional, teu dia a dia, o que você faz no dia a dia, e pratica esporte. A gente acabou de ter, a gente teve um dos nossos episódios aqui, a gente estava discutindo antes, um campeão brasileiro de jiu-jitsu, outro com a Luciana, que é praticante de muito esporte. Conta pra gente aí como é que é teu dia a dia. Não, campeão brasileiro de jiu-jitsu eu ainda não sou não, mas enfim, gosto muito de esporte, rotina de atividade física, procuro dividir meu tempo em cima disso. Eu falo que a gente que está na área da medicina e quer empreender, né, a gente tem que dividir primeiramente isso, entre a parte técnica que você está operando, que você está fazendo consulta, está fazendo retorno, tem que dividir entre a parte administrativa da coisa, né, e isso também te toma muito tempo, mas você tem que saber também equilibrar isso aí com a rotina fora do seu espaço, da sua clínica, aonde eu gosto muito de correr, eu pratico corrida 4, 5 vezes na semana. Corre junto com o Rafa também? Não, meus irmãos são triatleta, né, rapaz? Meus irmãos é difícil acompanhar eles. Já tentei correr com os meninos, eu falei, não, essa briga aí não é pra mim não, deixa eu brigar na minha categoria aqui, que essa categoria aqui... A gente cachorro grande o negócio, né? Não dá pra acompanhar ainda não. Eu sei o meu lugar ali, eles gostam muito, são triatletas, mas eu gosto de correr. E eu falo que eu não treino corrida, eu pratico corrida, porque eu falo que quem treina tá sempre procurando evoluir, seguir planilha e tal. Eu pratico, eu tenho mais ou menos uma rotina que eu sempre cumpro ela. Eu falo que o meu remédio para ansiedade é acordar de manhã cedinho, ir para alguma área pública, algum ambiente a céu aberto e ficar 1 hora correndo. Ali na hora que eu estou correndo é a hora que você dá uma relaxada no corpo, na mente. Se você tiver com algum problema, você costuma achar a solução do seu problema. Tiver com algum projeto, você ajuda a planejar melhor esse projeto. Então, eu acabo me sentindo dependente de correr, porque me faz muito bem. E fora isso, a gente está sempre aí na academia, fazendo um treinozinho de musculação que falta mais do que vai, né? A rotina às vezes não deixa a gente cumprir os horários. Mas como sempre você começa o ano fazendo promessa, então já fiz promessa que esse ano... Já fiz as promessas que esse ano vai ser um ano diferente. Vou pegar mais firme aí. Essa ideia da academia, eu quero até aproveitar e fazer uma cobrança aqui para Carol, aqui da HIT, né? Que eu falei para ela, Carol, eu pago o ano inteiro de academia e não estou ficando forte, musculoso, o que está acontecendo, né? Ela falou, não, é só vir, né, na academia, né? Mas é difícil pegar essa rotina, essa disciplina, né? Não é fácil, não. Essa questão que você falou de... cada um tem o seu jeito, né, de desligar, né? Igual você falou, quando você está correndo ali, você se desliga das coisas, encontra a solução do problema e tal, né? Eu pescar, né? Pescar ou jogar futebol. Mas a idade já não está me permitindo jogar mais. Eu estou com medo de machucar, né? A hora que eu estou pescando, eu não lembro das contas, dos problemas, de nada, né? A hora de
desligar. Mas você tá o seu já é correr, né? Mas você está pescando com sonar ou você está pescando no talento? Não, eu não importo pegar peixe. Eu gosto só de estar lá, entendeu? Se vier o peixe, tá bom. Se não vier... Você gosta do ambiente, do momento isso aí, relax. do momento. Aí só se tiver uma cervejinha, então. Não, eu até vou sem o peixe, mas sem a cerveja não dá pra ir pra uma pescaria, né? O consolo, quando você vai na pescaria e não pega nada, é que você pelo menos tomou uma cervejinha. Não, sem cerveja não tem pescaria. Sem peixe até tem, mas sem cerveja não tem jeito. Tem jeito. E Luciano, você comentou também sobre a vida ali de médico, cirurgião, operando e empreendedor ali do lado administrativo. Conta pra gente um pouquinho do Day Hospital aqui, do que você propôs, quantas pessoas tem lá hoje, se tem mais especialidades, um pouquinho do teu espaço. Faz um merchan pra gente aí. Tá, vamos lá. Nós idealizamos o nosso Day Hospital com essa ampliação do setor cirúrgico. Então, tem um centro cirúrgico com 2 salas cirúrgicas muito bem equipadas, com que você encontraria a nível de tecnologia, de segurança, de qualquer hospital de ponta aí. E o foco, inicialmente aqui, eu mantenho as minhas rotinas cirúrgicas, mas que o centro cirúrgico esteja aberto para outros colegas que queiram vir operar. Então, hoje a gente tem trago colegas da área de otorrino, da bucomaxilo, oftalmo, ginecologia, enfim, a gente tem trago colegas para que utilizem o nosso centro cirúrgico nessa modalidade de Day Hospital, né? Ou seja, são cirurgias que acontecem, mas que o paciente recebe alta no mesmo dia. Então, o carro-chefe nosso, realmente, dentro do Day Hospital, são as cirurgias. Eu até tenho consultórios, inicialmente com esse projeto de alugar consultório para outras especialidades, mas, de fato, o que a gente tem movimentado mais é o centro cirúrgico, né? E eu procuro agregar protocolos, principalmente nessa área de rotina de spa capilar, de tratamentos capilares que são coadjuvantes à cirurgia. E, então, a gente tenta agregar valor em procedimentos não cirúrgicos que eu tenho aí a formação de um corpo técnico que executam para mim, né? Legal. E tua equipe hoje tem quantas pessoas aí dentro administrativo mesmo? Recepção, operação, tudo? Rapaz, na medida que você vai evoluindo e ampliando sua visão sobre o que é, se você tem um negócio hoje, que você tem que estar no meio digital, que você tem que estar divulgando. Eu formei no tempo que você botava seu nome na lista telefônica, tinha um cartãozinho que você distribuía. Páginas amarelas. Panfletava, fazia Só outdoor. Isso era suficiente. Era isso, né? Então, eu estou falando isso para justificar meu corpo de colaboradores. Então, hoje, com essa história de ter que estar no digital, é ali dentro que você vende e tal, a gente teve que abrir os olhos para isso. Então, você tem não só a parte básica que os consultórios têm, de ter uma recepção, de ter ali alguém focado no setor do financeiro, do setor administrativo, mas você tem que ir abrindo frentes. Então, hoje você tem que ter uma concierge para receber o paciente, para cuidar da experiência dele dentro da clínica. Você tem que ter o pessoal do comercial, que a gente fala que é o comercial 1 e comercial 2. O que seriam eles? Eu tenho uma funcionária específica para estar recebendo a procura dos pacientes, seja o paciente que vem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Google, né, pelas redes sociais em geral, eles vão ser afunilados para chegar numa plataforma nossa, onde a comercial 1 é quem dá o primeiro atendimento, quem esclarece dúvidas e conduz o paciente até que ele vire uma consulta. Comercial 2 é aquele que vai pegar esse paciente depois que ele passou na minha consulta e que vai passar o orçamento, os exames, as datas, ou seja, quem vai fechar a venda da cirurgia. Então, no meu corpo eu tenho esse setor, que é o comercial, 1 e 2 encarregado disso. Tem o pessoal do marketing, aí eu já pelejei com marketing, contratando empresas de marketing que se encarregavam, entre aspas, de fazer, de se preocupar com as estratégias, se preocupar com a elaboração de material. Ao longo do tempo me frustrei, resolvi que eu ia ter a minha equipe de marketing aqui dentro. Não são funcionários contratados de carteira assinada, mas hoje eu tenho parceiros ali
separadamente o videomaker, a social media, o editor de vídeo, o gestor de tráfego, e a gente caiu para dentro para a questão das estratégias também. Então é mais uma turma que envolve os bastidores aí. Aí você vai pegar contador que você tem que ter por fora, assistência jurídica que você tem que ter por fora, e o pessoal do financeiro, né? Tem uma menina hoje na gestão financeira nossa. Isso tudo eu estou falando dos bastidores do que põe a engrenagem para funcionar, para administrar. E aí, quando você cai para dentro do centro cirúrgico, você ainda tem que ter lá as técnicas de enfermagem, enfermeira-chefe, controle de estoque, o pessoal da limpeza, o tipo de limpeza específica que envolve um centro cirúrgico, esterilização, a sala de esterilização, lavanderia específica para isso, cozinha específica para isso. Anestesista, que você tem que ter os parceiros. Enquanto quando você vai juntar todo mundo aí, eu acho que hoje eu giro em torno de uns 20 colaboradores, entre colaboradores de carteira assinada e diretos, os parceiros aí. Cara, legal. É bom trazer pessoas aqui para conversar com vocês, porque às vezes a gente traz alguns convidados que tem ali um consultório. E o Luciano hoje está aqui para contar um pouco para a gente sobre essa estrutura de uma clínica que vira um day hospital, que vira um hospital em vários momentos. Eu acho que, cara, tudo que você falou para mim, você está de parabéns. Eu vejo que você domina muito todo o teu negócio. Você não é aquele médico que está ali só executando o procedimento. Só de você conseguir elencar para a gente todos esses passos, a gente vê que você vive isso no teu dia a dia. E com certeza você tem alguns indicadores que te dizem se aquilo está bom ou se aquilo está ruim. E pode errar, tá? Aqui é para te botar na parede mesmo, mas pensando assim, quais os 3 indicadores que você usa com frequência e fala um pouquinho deles, e se tiver mais pode falar, mas 3 é o mínimo aí. O que você usa para gerir isso? Primeiro eu falo assim, a gente da formação da área de saúde, lá dentro da sua formação, você em nenhum momento é preparado para ser gestor, né? Então isso aí você aprende da forma mais difícil, entrando para dentro ali e apanhando, errando. Então hoje eu falo que eu ainda estou aprendendo muita coisa, ainda erro muito, passo muita dor de cabeça, mas a gente vai evoluindo devagarinho, graças a Deus. Eu acho que primeiramente você tem que saber impor metas, né? Vamos ser direto, eu posso falar de valores mesmo, de meta de faturamento. Então, se a sua régua, aonde você quer chegar, ela envolve um faturamento específico, você tem que botar quanto seria esse faturamento e não só quanto, mas para quando, né? Eu acho que toda vez que você vai impor uma meta, você tem que saber quanto, nesse caso, como que você vai chegar e quando você quer chegar lá, senão você fica meio perdido em cima disso daí. E em se tratando de faturamento, se a gente está buscando isso, no meu caso eu tenho que entender, o meu paciente é um paciente high ticket, ok, qual que é o custo que eu tenho na minha clínica, em cima disso, quanto que eu tenho que colocar em cima para tirar o meu lucro, que eu acho que vale a pena pelo que a gente executa. Baseado nessa questão do valor que eu quero chegar, coloquei precificação no meu procedimento, que número de cirurgias eu preciso ter no final do mês para que eu atinja isso. Aí você vai fazendo uma volta em tudo e você vai contar com todos esses setores que eu te falei, do comercial, do marketing, aonde se eu tenho um valor que eu quero chegar, para chegar nesse valor, quantas cirurgias correspondem a isso? Para chegar nessas cirurgias, quantas consultas eu tenho que ter no mês, sabendo que tem um número de consultas que não vão virar cirurgias? Para ter esse número de consultas, quantos leads tem que chegar para mim lá do meu comercial para que a gente consiga atingir essas metas? Então uma coisa vai dependendo da outra, tá? Depende de mim na hora de vender uma cirurgia, depende. Mas eu dependo do meu comercial para transformar o lead que chegou procurando lá em uma consulta. E depende do meu gestor de tráfego para jogar a minha divulgação no público certo. Então, uma coisa vai depender da outra para, no fim das contas, eu chegar no valor que eu almejo, né? E nesse processo tem os gargalos. Se tiver um elo da corrente que estiver errando nisso daí,
vai ficar dinheiro em cima da mesa, literalmente. E é muito dinheiro que fica se um desses aí está errando. Se o meu gestor de tráfego não está conseguindo entender qual é o meu público, ou o pessoal da estratégia de marketing não está conseguindo entender qual que é a forma correta de eu me comunicar com esse público, eu não vou ter lead suficiente chegando no meu comercial 1 para virar consulta. Ou vai chegar o lead, mas ele não é qualificado. Chega um paciente curioso, chega um paciente que está entendendo errado o que é que eu faço. Aí esse comercial não vai ter dificuldade em transformar essa procura desse paciente, desse lead, em uma consulta. Aí, de repente, quando eu vou avaliar os parâmetros lá, mas não está virando consulta, eu estou com pouca consulta no meu mês, como é que isso aí vai virar uma cirurgia? Como é que eu vou chegar no meu valor que eu quero chegar? Quem que eu vou ocupar? É o comercial 1 que está errando? É o gestor de tráfego? É a estratégia de marketing? Então, se você não souber monitorar certinho todos os setores, você não vai captar o gargalo e, no final das contas, você não chega no seu resultado financeiro que você quer e não vai conseguir saber onde é que estão errando. Então, você pode errar, tudo bem, mas você tem que errar curto, você tem que saber onde é que está o furo da bacia ali e está sempre sanando. E o mais incrível é que quando você pensa que você resolveu e sanou e agora a coisa vai funcionar direito, aparece um furo novo em outro lugar. Então, isso é uma busca constante em você alinhar todo mundo, ver que está todo mundo funcionando e saber que uma hora vai sair do eixo ali e que você tem que estar, como diz aqui no Tocantins, você tem que estar ligeiro para poder saber onde é que está o gargalo. É interessante isso, porque assim, eu acho que uma coisa que determina muito o sucesso do gestor na nossa área de saúde é a morosidade, né? Você, primeiro, saber identificar onde é que está o problema, para você não culpar o setor errado e aí, às vezes, você tira uma pessoa que está fazendo a parte dela, mas quando fura nenhum desses processos, compromete todo, né? Todos. E se você não tiver o conhecimento para entender onde é que realmente foi o furo, você acaba cometendo um segundo erro, né? E comprometendo outro setor. E muito que acontece também é que a gente, quando a gente é o produto final, né? Ou seja, a gente que entrega o serviço e a gente é o gestor, muitas vezes a gente demora a reagir, demora a tomar as decisões que precisam. E aí, quando a gente vai tomar, como você falou, o dinheiro que ficou na mesa já foi muito dinheiro, né? Então, precisa agir rápido, agir certo, para poder corrigir a rota o mais rápido possível e chegar lá naquela meta que você traçou, né? Acho que isso é importantíssimo. Aproveitando para quem está assistindo a gente aí o testemunho dessas duas entidades extremamente competentes na gestão de clínicas médicas aqui, odontológicas, eu acho que vale ressaltar aqui um ponto que o Luciano trouxe, que ele falou muito bem do que ele trouxe, mas deixar para você que está assistindo a gente, monitore no mínimo o seu indicador de faturamento, quanto você deveria faturar, quanto você está faturando e quanto você tem de objetivo futuro, seja semestral ou anual, tenha um tempo. Outro indicador que o Luciano falou que é muito interessante chama-se taxa de conversão. Quantas pessoas chegam, quantas viram consulta. Quando você tem clareza disso, você pode aumentar o orçamento de tráfego, que você vai conseguir construir um resultado melhor baseado em dados reais. De quantos chegaram, quantos viraram consulta, quantos viraram procedimento. A taxa de conversão interna. Eu acho que são indicadores que, como você colocou, vai permitir que você saiba que está no lugar errado. Porque às vezes você só percebe que está no lugar errado quando falta dinheiro na conta. Ou quando você olha uma folha muito inchada e tem muita gente. Porque às vezes o médico não foi, como o Luciano colocou, ele não aprendeu na faculdade a olhar isso. Mas se ele tem clareza de faturamento, taxa de conversão e NPS, que eu acho que é uma coisa que o Luciano não trouxe aqui, mas é um indicador que eu sugiro que vocês acompanhem, que é não necessariamente o Net Promotion Score, não quanto aquela pessoa promove o teu negócio, mas principalmente quanto ela está satisfeita com o que ela recebe. Se você consegue convergir faturamento, conversão para alinhar o teu comercial e NPS para alinhar a tua retenção para que esse paciente compre mais vezes, são para mim os 3 indicadores mais importantes. E eu que trabalho há 20 anos com gestão desde empresas, hospitais e outros negócios, acho que eu vivo uma pessoa da área da saúde falar tudo que você falou para a gente é muito legal. Mostra que
tá bom, que as coisas estão caminhando, que as coisas estão indo bem. E se eu pudesse dar aí uma não dica para você, mas para quem está ali, porque eu não sei se encaixa muito para o teu negócio, é acompanhar o LTV, que é o Lifetime Value. Quantas vezes o teu paciente compra de você novamente? Quanto ele gasta dentro do teu negócio ao longo da vida dele? No caso da odontologia, às vezes o paciente chega para fazer um procedimento e ele fica com você por 10 anos, mas esporadicamente. Ele vem hoje, daqui 3 anos ele vem fazer outra coisa, depois ele vem fazer outra coisa. Lá na frente ele vem para a parte estética, no final da vida ele vem para um protocolo ou para uma reabilitação. Então ele tem uma série de fluxos. E se você tem o controle e a cadência disso, permite que você aborde esse paciente em momentos diferentes da vida dele. Porque se eu estou acompanhando ele, fazendo um planejamento dele, ter uma pessoa hoje dentro da estrutura clínica maior, claro, estou falando para você que tem um pequeno consultório não, mas para você que está crescendo, para acompanhar o fluxo desse paciente, faz total sentido. O Luciano trouxe no início uma coisa que eu gostei, me corrija se eu estiver errado, mas tem procedimentos minimamente invasivos que são feitos no início do envelhecimento. E tem procedimentos cirúrgicos que são feitos quando você chega no ápice, onde aquele minimamente invasivo não funciona mais. Posso estar doido, mas se eu consigo acompanhar esse paciente, eu consigo indicar para ele procedimentos em etapas da vida dele dentro do teu momento da clínica, ou não faz sentido, é uma coisa muito doida, é melhor eu deixar ele sentir a dor e procurar a gente? Não, você consegue indicar. Eu tenho, do mesmo jeito que eu tenho um paciente que eu entendo que está na hora dele fazer um procedimento cirúrgico, e eu vou indicar minha cirurgia, eu também, muitas vezes eu tenho que dizer um não para o paciente. O paciente está indo lá de forma muito precoce, se eu entendi a sua pergunta. Então eu acabo sugerindo procedimentos não cirúrgicos para ele. Eu já trabalhei muito nessa área, hoje em dia minha dedicação é mais para a área cirúrgica, então às vezes eu acabo indicando colegas que realizem esses procedimentos, assim como também um paciente que eu operei e eu ajustei o processo de envelhecimento dele. Eu costumo brincar com o paciente, eu falo, é igual quando você compra um carro na concessionária, você tem que, depois o vendedor vai falar para você, você tem que fazer as revisões para o carro continuar funcionando direitinho. Então, quando você faz uma cirurgia de face com foco em trabalhar o rejuvenescimento da face, você vai sustentar o rosto, remover excesso de pele, mas aquilo que você deixou ali ainda é um rosto, uma pele que ela está sem colágeno, ela ainda está passando pelo processo de envelhecimento, e o envelhecimento nosso não para. Então, para esses pacientes, mesmo que eu já tenha operado, eu vou tentar engajar eles de novo nas rotinas de prevenção. Então, vai voltar a preocupar em realizar botox, procedimentos que estimulem colágeno. Então, tem o antes da cirurgia, tem a cirurgia e tem o após a cirurgia. Então, isso está dentro do que a gente estava falando agora, do LTV. Não necessariamente minimamente invasivo que eu coloquei, mas você entendeu, é isso? Sim. Desculpa. Mas pensando na tua equipe, lá o comercial 2, você tem alguém que monitora esse paciente depois do pós-cirúrgico? 6 meses, entrar em contato para avaliar como é que está, se o paciente quer marcar um retorno ou fazer uma busca ativa desse paciente pós-cirúrgico, ou ele vem de acordo com as demandas que acontecem? Como o meu foco está muito nas cirurgias, são protocolos que é mais difícil você ter essa compra recorrente. Visando isso agora, recentemente, a gente resolveu voltar um pouco nessa questão de estabelecer protocolos de venda recorrente. Não exatamente toda essa gama de procedimentos minimamente invasivos, mas a gente está elaborando um protocolo específico para que o paciente volte lá uma vez no ano e trabalhe um procedimento que envolva ambulatorial, que envolva trabalho com laser, trabalho com infusões de medicamentos. É um protocolo que eu estou desenvolvendo para que esse paciente ele consiga manter uma rotina comigo de fazer a gestão desse envelhecimento. A manutenção. Acompanhando. Exatamente, porque até então eu saí da parte dos procedimentos de prevenção, dos procedimentos de gestão de envelhecimento para ficar só com cirurgia. E a cirurgia ela tem muito isso que você falou. Não tem tanto essa compra recorrente. O paciente faz uma cirurgia que você hoje aqui,
aquela mesma cirurgia, pelo menos, ele vai demorar décadas aí para te procurar. Pode ser que apareça um novo interesse em uma outra cirurgia menor em alguma região do rosto e sim ele acabar te procurando. Mas aí é difícil você ir atrás do paciente. Você está na hora de você fazer tal coisa, tal coisa. Agora, quando é o assunto que são procedimentos de gestão do envelhecimento, como que a gente está voltando agora a estabelecer na clínica, e sim, aí tem que ter essa busca ativa, onde você tem que saber exatamente qual é o momento daquele paciente para ele começar aqueles cuidados e tá entrando em contato. Tudo, as nossas plataformas hoje que a gente utiliza, elas favorecem muito esses memorandos, essa forma de organizar para que a gente consiga ir atrás dos pacientes. Eu acho que uma coisa que a gente fala muito, eu acho que uma virada de chave para nós, profissional da saúde, de um modo geral, é quando a gente entende que é muito melhor e mais fácil e mais barato para nós a gente manter um paciente que já está lá na clínica do que ir atrás de um novo, né? Às vezes o profissional que já tem um tempo de trabalho, às vezes ele tem lá na carteira dele lá, sei lá, 10 mil pacientes que ele já atendeu ao longo da vida e ele está muito preocupado em mídia social e trazer um novo paciente, um novo cliente para ele. E ele esquece de cuidar desses 10 mil que ele já tinha. E aí ele perde esses 10 mil enquanto ele está buscando um que ele não tem ainda. Eu acho que isso é uma virada de chave que quando o profissional entende isso, e ele é claro que é importante você sempre estar trazendo um novo cliente, mas ele não pode deixar para trás aquele cliente que ele já conquistou, que ele já prestou um bom serviço, mas que às vezes aquele cliente ele não entende e não dá valor à rotina dele periódica de retorno no consultório se você não mostrar para ele essa importância, não der essa atenção para esse cliente. Então, eu acho que uma virada de chave muito importante numa determinada fase da vida profissional é entender isso e passar a olhar para trás e não só lá na frente, só buscar um novo, porque esse novo cliente é muito mais caro para você conseguir trazer. O CAC, né, que a gente fala, é o custo de aquisição de cliente. E só para completar um pouco disso aqui, para quem está assistindo, entenda o seguinte, o que a gente está falando, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Às vezes algo que você toma uma dosagem muito grande te faz mal. Então nem tudo que a gente está falando aqui deve ser aplicado a todos vocês que estão assistindo a gente. Mas entenda o seguinte, um consultório ou uma unidade de saúde, ela tem várias oportunidades de negócio. Às vezes a gente não faz sentido hoje para o Luciano focar em outras vendas. Ele focou só na cirurgia porque ele tem o melhor retorno, a melhor margem dentro do que ele se propôs a fazer no negócio dele. Mas em algum momento vai fazer sentido olhar para trás e falar, opa, peraí, eu já operei 2.000 pessoas. O que eu posso ofertar para essa pessoa que eu também consigo fazer e ganhar dinheiro? A gente chama isso de unidade de negócio dentro, ou BU, Business Unit, dentro da nossa clínica. Na odontologia é muito comum. Você tem lá a orto, aí da orto você tem o paciente que vem para fazer o implante, você tem o paciente que vem para fazer a parte de estética, você vai ter outras vendas de materiais. Na dermatologia, você tem a questão dos cremes, você tem a questão dos lasers, você tem a questão dos bioestimuladores, então, e tem a questão da cirurgia. Então não faz sentido você jogar tudo de uma vez, porque você pode criar uma estrutura muito cara e a tua clínica não ser sustentável. Mas à medida que você for evoluindo, olhe para as oportunidades que o dinheiro está ficando na mesa. Eu gostei do termo que o Luciano trouxe. Às vezes você está deixando muito dinheiro para trás em outros pacientes que poderiam vender. Eu acho que essa ideia do protocolo que você trouxe é uma sacada sensacional. Por quê? A manutenção do envelhecimento. Então a pessoa não perde a cirurgia que ela fez. Porque quantas pessoas fazem a cirurgia e vão para a vida sem fazer um bioestimulador, sem fazer um outro trabalho de botox, ou sem fazer qualquer outra coisa. Assim, eu estou meio leigo, não sei porque é a sua especialidade, brincadeiras à parte, mas é uma questão de manter esse paciente. Eu acho que é uma coisa que vai trazer um retorno financeiro e dentro de um planejamento interno você vai conseguir trazer muito resultado para a tua clínica. Aproveitando isso e trazendo agora para o nosso papo de novo, conta um pouquinho para a gente sobre a sua relação entre o Day Hospital, entre a clínica e você como executor. Você ainda executa tudo lá, a maioria? Tem outros parceiros? Você traz algum parceiro
para essa parte específica da cirurgia e do capilar? A gente sofre muito com a história, eu uso um termo assim, eu sou ferramenta do meu trabalho. Tem muita coisa que é difícil a gente delegar porque você tem que pôr a mão. E isso cria, então, essa imensa dificuldade em você conseguir dividir um tempo, às vezes em administrar e estar lá dentro fazendo essa parte operacional. Mas a gente tem desenvolvido um corpo técnico que ande mais com as próprias pernas. Eu já cheguei a trazer colega médico para começar um processo de aprendizado e formar uma equipe auxiliar para que justamente ajude a otimizar o meu tempo, principalmente na questão dos transplantes capilares. O transplante é uma cirurgia longa, normalmente, quando você se compromete em fazer um transplante capilar, é um dia inteiro dedicado àquele paciente. E é uma cirurgia que você consegue delegar, desde que você tenha um profissional médico bem treinado, que ele vai conseguir conduzir essa cirurgia com maestria. Você, obviamente, tem que ficar numa retaguarda, trabalhando para que se cumpra exatamente o seu planejamento e que consiga manter a sua qualidade de trabalho, né? É um grande desafio isso. Mas sim, a gente tem que pensar que não dá para ficar sozinho, que tem que ser só a gente, ficar o famoso eu presa, né? Não é empresa, é eu presa, é você fazendo de tudo. Você vai ficando sobrecarregado, chega um momento da sua vida que isso te traz repercussões em qualidade de vida. Eu falo, hoje esse dia eu fiz até uma ressonância magnética da cervical aqui, porque já vem com dores e tal. Então a gente tem tentado trabalhar um corpo clínico agora, incluindo colegas médicos que vão estar fazendo parte aí do corpo clínico para auxiliar nessas cirurgias e, de certa forma, até liberar tempo para que a gente consiga fazer mais a parte administrativa. Senão você vai deixando na mão dos outros e aí é onde os gargalos vão aparecendo e você não percebe. Legal. E isso eu acho que está no momento certo, né, Luciano? Você que agora casou recentemente aí, daqui a pouco vem filhos. Então agora você tem que dividir o seu tempo não só com a corrida, com a academia, mas agora vem a esposa, daqui a pouco filhos. Não dá para você fazer tudo dentro da empresa, né? Tem que realmente dar esse próximo passo, né? Por mais difícil que seja, mas eu acho que é importante você já se programar com isso, né? Porque quando vier filho, você já tem o seu tempo, né, livre para dedicar para essas novas fases aí da sua vida, né? Eu acho que no começo da carreira todo mundo acha bonito e heróico correr atrás. A gente tem mais vitalidade, né, para essa correria, mas igual você falou, aí quando começa a fazer, agregar no seu projeto de vida família, realmente você vai passando a ressignificar as coisas. E você vê que o ativo mais importante que você tem é o seu tempo, né? A gente vive de vender o nosso tempo. Então a gente vai, a partir de agora, buscando estratégias para otimizar esse tempo. Então isso envolve, de fato, ter uma equipe bem treinada, ter outros colaboradores que venham te auxiliar para você trazer um pouquinho desse ativo de tempo seu para fora da clínica. Legal, e aproveitando, nós estamos chegando ao fim do nosso papo, já fui cobrado ali pelos bastidores. E a gente tem um quadro, Luciano, que o Hugo criou, eu gosto muito da ideia, que é o nosso Dica de Milhões. As dicas insuperáveis que a gente pode dar. Hugão, conduz aí pra gente, você que é o criador. Esse quadro é aquela... Eu peço sempre para o nosso convidado dar aquela dica pro seu paciente que está ali, né, tá assistindo, aquela dica que você só dá para aquele cliente que pagou a consulta para ir lá escutar você falar, mas que agora você vai falar ela aqui abertamente para todo mundo. Vamos pensar no envelhecimento aí, né? O que você poderia falar assim, não, faz isso que você vai retardar isso um pouco mais ou vai facilitar lá na frente. Solta aí a verdade aí para nós aí. Né? É quase falar assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Eu acho que eu vou fazer uma dica em cima de uma pergunta que eu escuto muito, né? Principalmente o paciente que
ele está pensando se ele vai ou não fazer uma cirurgia de face. E aí ele me perguntou: doutor, o senhor acha que está na hora? Cirurgia não tem uma idade, ela tem um critério de indicação. Por isso que eu tenho pacientes que eu estou operando na faixa de 80 anos de idade, eu tenho paciente na faixa dos 30 fazendo cirurgia estética. A cirurgia estética ela avançou muito em prol desses pacientes mais jovens, que antes tinha até esse estigma: mas já vou fazer uma cirurgia? Mas por que essa preocupação? Porque antes a cirurgia às vezes era muito transformadora, tirava a essência do paciente, deixavam cicatrizes mais perceptíveis, mas agora não, o processo de cirurgia facial evoluiu muito com técnicas novas para que a cirurgia se torne cada vez mais delicada, mais imperceptível, mais suave, mais natural, eu diria até. Então, o que eu costumo dizer para os pacientes que estão na dúvida se está na hora ou não, eu falo assim: olha para o espelho e veja se já te incomoda. Porque a maioria está pensando em adiar para aproveitar financeiramente e usar o dinheiro na hora que o trem estiver mais evoluído no envelhecimento, mas já te incomoda, aí vale a pena conviver com esse envelhecimento, com isso que já te incomoda por mais anos, para poder postergar numa outra fase da vida que você acha que vai ter mais indicação. Então, acho que a dica que eu dou é isso: se você já tem um grau de envelhecimento que já te incomoda, que você não resolve de forma não cirúrgica, então não tenha esse estigma, esse preconceito com cirurgia da face, que às vezes é isso que vai lá tirar com a mão, vai te devolver a autoestima e vai deixar você hoje já curtindo o seu resultado, porque você não tem que conviver com isso nos próximos anos. A gente vê a diferença, né, que a gente fez uma outra entrevista com um colega oftalmologista, né, que até uma pergunta para você esclarecer, né? Essa cirurgia estética da face, de rejuvenescimento que você faz, eu posso fazer ela mais de uma vez? Eu fiz agora, resolvi fazer mais jovem. Sim, lá na frente eu posso voltar a fazer e tá tudo certo? Porque o oftalmologista ele não tem muito essa, né, opção. Eu, por exemplo, falo com o Dr. Marcos aí, viu, falando com ele: vamos operar, tirar esse óculos, pelo amor de Deus. E ele: não, você só tem uma oportunidade de fazer e vai ser depois dos 50. Ele fica adiando isso, né? Cirurgia estética da face não é assim, né? Pode fazer agora, pode fazer novamente depois, quando a gravidade voltar. Isso. Como eu disse, o envelhecimento nosso nunca para, né? Hoje a gente vai fazer uma cirurgia e vai adequar o paciente baseado no envelhecimento que ele apresenta hoje. E sim, devagarinho, por mais que você cuide, por mais que você tenha rotina depois de procedimentos para estímulo de colágeno, é inevitável que com o passar dos anos venha a ter um novo processo de flacidez, excesso de pele. Então, tanto facelift, né, a cirurgia de ritidoplastia, de sustentação de face, as cirurgias de pálpebra, todo esse conjunto de cirurgias que envolvem a sustentação da face, elas podem ser repetidas desde que tenham o critério. Só não pode errar na mão, aquele paciente que às vezes um mínimo detalhe ele já quer levar logo para a cirurgia, então tem que ter o critério de indicação, mas eu mesmo, por experiência, já tenho pacientes que outrora fizeram facelifting, fizeram blefaroplastia e já estão voltando para fazer novamente, ou que fizeram há muitos anos atrás com outros profissionais e estão indo lá comigo agora fazer. Então não tem essa questão de uma tacada só, não, pode repetir sim. E curiosidade, a nossa dica de milhões para o médico, para o colega médico que está te ouvindo. Se você pudesse voltar lá saindo da faculdade, qual a dica que você daria para quem está nessa fase? Não só saindo da faculdade, mas a pessoa que está pensando em transacionar ali de um funcionário público, de um HGP, de um hospital, de um consultório para empreender no teu negócio próprio. A palavra que eu ia falar é essa mesmo. Assim, não tenha medo de empreender, porque às vezes esse empreendedorismo que vai te dar a sua liberdade de tempo, né, principalmente, vai fazer com que você consiga fazer a sua própria agenda, mas ao mesmo tempo que você não tenha medo de empreender, que você faça isso com bastante estudo, bastante programação, bastante entendimento onde você está entrando, porque não é fácil, você não vai investir caro numa clínica, num espaço seu e de repente achar que vai abrir as portas e vai ter uma fila de pacientes lá querendo entrar. Então eu já amarguei um pouco isso, já cheguei querendo ser empreendedor demais
e já tive um espaço que me gerava um custo muito alto e uma renda que ainda não era compatível. Então, até eu sair dessa situação aí, foi meio penoso para mim. Então, eu acredito que você tem que fazer um estudo de mercado, de investimento, saber o quanto é que vai ser esse custo desse seu empreendimento, mas, no fim das contas, se fizer isso com um planejamento, com certeza vale a pena. Não fique parado, tem que empreender. O mercado da medicina está ficando cada vez mais acirrado. A gente vê muita faculdade abrindo por aí, muito aluno formando. Já tem estudos dessa preocupação do quanto isso pode ficar caótico daqui a um tempo, do número de profissionais médicos no mercado. Então, vai se destacar quem buscar conhecimento, obviamente, mas quem for capaz de empreender com isso ali, para ter sua independência de tempo, financeira e tudo mais. Achei interessante que, conversando essa semana com um colega da saúde, ele me contando, depois eu quero ter até curiosidade de pesquisar, mas que em São Paulo está abrindo uma faculdade de medicina, bem high ticket mesmo, mas que o foco da faculdade é formar empreendedor, o médico empreendedor. Claro que ele vai ter que aprender a medicina, mas do primeiro dia que ele entra na sala de aula ao dia que ele sai, ele tem uma formação para ele ser o dono do hospital, o dono da clínica, né, em gestão. Isso acho que não nessa intensidade, mas é algo que tinha que ser obrigatoriamente implantado em todo o curso da área de saúde, né, porque realmente é uma deficiência muito grande. Quem forma, ele forma sabendo um pouco da parte técnica, que também, né, uma formação que, né, ainda fica deficiente, você tem que estar sempre buscando, mas zero gestão, né? E aí ele cai no mercado de trabalho que está ali já maduro, tá, né? Então, ele precisa ter esse... Mas isso é uma coisa o que eu falo muito para os clientes em geral. A gente tem lá na empresa vários segmentos, mas a faculdade ela não te ensina. Eu acho que teria que ser importante ensinar na faculdade sobre isso. Mas também é importante ensinar para o médico que ele não é obrigado a sair de lá sabendo de tudo. Porque isso também é da nossa cultura. A gente quer fazer tudo. Mas, por exemplo, o Luciano está aqui como cirurgia da face. Se eu falar para ele que ele tem que operar no lugar do Marcílio para operar uma mão, ele viu na faculdade como faz a ortopedia e como opera a mão. Mas ele não tem essa especialidade. O mal de hoje é que às vezes as pessoas não buscam apoio dos profissionais. Foi formada uma pessoa lá para trabalhar a gestão. Foi formado um outro lá para trabalhar a área de administração, que não tem nada a ver com gestão especificamente. A administração está mais ligada a pessoas e a estruturação de processos. E aí você vai pegar o médico para ele aprender na faculdade como é que cria processo, como é que implanta processo, como é que treina equipe, como é que faz medicina, vai se tornar algo muito grande. Eu acho que se a gente conseguisse quebrar o paralelo hoje de buscar profissionais competentes e investir nesse profissional para resolver o nosso problema, a gente vai conseguir ter tempo para a família, porque senão você vai ficar fazendo tudo, vai conseguir ser o operador principal, que é o cirurgião que você treinou e estudou para isso, e vai conseguir ter o pessoal do marketing lá na estratégia, porém, aprendendo na faculdade como cobrar. Cara, o que eu tenho que cobrar? Opa, aprendi, eu preciso cobrar isso, não o que eu tenho que fazer. Porque eu acho que muitas vezes o empreendedor se perde querendo fazer tudo. E, cara, não dá pra gente fazer tudo. Infelizmente, a gente é limitado aos nossos 24 horas por dia. E se eu quero fazer tudo, eu tô deixando de fazer alguma coisa. Então, eu acho que do meu lado, assim, uma dica que eu posso deixar para quem está assistindo é: entenda o que você tem que fazer, que são os 20% do seu tempo, que você faz coisas muito bem feitas, e 80% contrate boas pessoas para te acompanhar. E aí é o que o Luciano falou: entenda custo e se é o seu momento de empreender ou não. Mas faça com consistência e busque uma equipe que te entregue qualidade para você conseguir ter um bom resultado empreendedor. Eu acho que isso também, Renan, hoje quem está formando mais recentemente tem muito essa facilidade, né? Acho que o Luciano já tem um tempo também aí já de formado. Na época que eu formei, por exemplo, eu formei e fui para o interior. Eu não conseguiria nunca alguém para fazer uma gestão, uma administração, eu não tinha esse profissional. Era eu ou eu. Não tinha essa opção. Hoje, com a internet, com a globalização, é muito fácil. Hoje eu ponho alguém de marketing lá, de qualquer lugar do mundo, de administração, eu faço uma reunião online e ele treina a minha equipe sem precisar estar lá presente. Hoje está
tá acessível isso, né? Na nossa época, meu amigo, era bater o escanteio e correr para cabecear. Não tinha, Você tinha alternativa, Luciano, para isso? Não tinha. Antigamente, é o que eu vejo muito do paralelo. Mas pela questão de não ter tido antes, muita gente ainda acha que tem que viver naquela mesma realidade. Entendi. E aí ele sai da faculdade e fala, eu tenho que ter meu consultório. A gente estava conversando esses dias com as meninas. Ah, não, eu sou a dentista, mas eu sou a secretária, eu abro a porta. Não, mas está muito caro, eu não posso contratar agora. E aí, mesmo nesse mundo de hoje, alguns ainda estão presos nesse meio de antigamente. Nesse ritmo de trabalho, né? Eles têm que entender muito a diferença do que é gasto e do que é investimento, né? Muitas vezes ficam presos nessa visão de que desembolsar para ter pessoas que vão ajudar a otimizar a rotina e trazer mais retorno financeiro, que isso é um gasto. E, na verdade, isso muitas vezes se torna um investimento innecessário até. Acho que é isso, né, senhores? Temos nosso episódio de hoje. Queria te agradecer, Luciano, por participar com a gente, abrir aí a caixa preta do seu negócio, falou bastante sobre gestão, falou muito sobre saúde também, sobre envelhecimento, sobre o seu trabalho. Foi muito produtivo para quem assistiu a gente até aqui. E só tenho a agradecer, volte mais vezes, traga mais esse conhecimento para a gente aí de vizinho de porta, mas também de meio da saúde, de uma área de correlação. Queria agradecer também, Luciano, você ter aceitado esse convite nosso, né? A gente está aqui próximo, o vizinho conversa bastante, mas você é um profissional que eu admiro como pessoa e como profissional, estilo de vida e tudo. E sei que você é um cara que busca estar sempre trazendo o melhor para o seu cliente, né? Começa da estrutura física, né? Quem não conhece, profissional que não conhece tem que conhecer, a estrutura física é fantástica, como a forma como você atende seus clientes, tudo. Então, acho que você tem certeza que trouxe muita informação boa aqui, tanto para o paciente, vamos dizer assim, para aquele que está nos assistindo que não é da saúde, como também para aquele profissional, independente de ser da área médica ou de qualquer área, né? Para ele entender um pouquinho de como é você também ser gestor de um negócio, né? Porque é uma fase também importantíssima na corrida profissional é essa. Às vezes você dá o pulo de um consultório para você passar a ter uma clínica, né? Você está com um consultório, começa a crescer, o seu espaço fica pequeno, você não tem como ampliar mais o paciente está querendo chegar, aí você fala, não, eu vou dar o próximo passo. Mas é um próximo passo que tem que ser pensado. Um salto, né? Você tem que se preparar para aquilo, porque às vezes é onde você frustra, é onde você quebra, né? É nesse próximo passo, né? E você fez isso com maestria e vem fazendo, né? E eu tenho certeza que o seu negócio vai só crescer e Deus vai abençoar sempre aí. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? E parabenizo a iniciativa desse podcast. Eu achei bacana que a gente aqui pôde trazer assuntos tanto para a informação do colega da área de saúde, como também para a informação do potencial paciente nosso. Então, eu acho que é isso. É válido toda a iniciativa que a gente consegue levar a informação para esclarecer para a comunidade, para a população em geral. Então, estão de parabéns e me coloco à disposição. Qualquer outra situação que me chamarem, eu venho com o maior prazer. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Quero lembrar você que está aqui até agora, clica no sininho para você receber notificações de novos episódios, de novos podcasts, trazendo muito sobre saúde, sobre gestão. Segue nas redes sociais, compartilha com aquele médico, com aquele paciente que precisa ouvir esse conteúdo. Então, você tem alguém aí que precisa conhecer um pouquinho mais sobre o Dr. Luciano, sobre rejuvenescimento, sobre envelhecimento, compartilha. E se tem algum colega médico, dentista ou profissional da área da saúde que precisa do que a gente falou hoje, compartilhe o nosso conteúdo, segue a gente e continue nos ajudando a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Obrigado você que ficou até aqui. Muito obrigado aí a todos por participarem conosco. Foi acho que um bate-papo muito interessante e eu agradeço você que ficou aí até o final acompanhando nosso conteúdo. Compartilha com quem você
conhece, que acha que vai ser importante, né? Fica com a gente aí, a gente vai estar sempre trazendo novos conteúdos, né? Novos convidados aqui que sempre vão agregar de alguma forma para você, paciente, para você, profissional. E é isso. Muito obrigado. Tamo juntos aí, que vem o próximo.